Todos nós guardamos segredos, mas alguns segredos são mais sombrios do que outros. Hugo Boss é uma renomada marca de moda associada à opulência, elegância e status, amplamente adotada por inúmeras celebridades de destaque. Por trás dessa imagem de moda icônica, está a história de como Hugo Boss apoiou Adolf Hitler, produziu os uniformes nazistas, e posteriormente, reabilitou sua reputação para construir um império global na indústria da moda. Hugo Boss nasceu na Alemanha em 1885, em uma cidade famosa por sua indústria têxtil. Seus pais eram proprietários de uma modesta loja de lingerie, o que despertou desde cedo o interesse de Hugo pela moda. Durante sua adolescência, ele trabalhou em empregos que o ajudaram a compreender os detalhes da indústria têxtil, incluindo uma passagem por uma fábrica têxtil. Eventualmente, ele assumiu a loja de lingerie de seus pais. No entanto, após o início da Primeira Guerra Mundial, Hugo Boss viu a oportunidade de servir seu país. Embora tenha sobrevivido à guerra, retornou com uma nova visão de seu futuro. Ele não queria mais gerenciar a modesta loja de seus pais, em vez disso, aspirava a criar sua própria marca de moda. Transformou a loja em uma alfaiataria com seu nome, e com sua vasta experiência acumulada desde a juventude, levou apenas alguns anos para expandir o negócio, passando de uma simples loja para uma fábrica completa. A empresa de Hugo Boss começou a produzir e vender jaquetas, camisas, uniformes de trabalho, roupas esportivas e capas de chuva. Sua expertise anterior em vendas contribuiu para que a marca se tornasse amplamente reconhecida em toda a Alemanha. No entanto, a Primeira Guerra Mundial teve suas consequências, incluindo as enormes reparações que a Alemanha foi obrigada a pagar aos países vencedores. Essa dívida foi fixada em 132 bilhões de marcos de ouro, equivalente a cerca de 270 bilhões de dólares americanos na moeda atual. Essa situação começou a abalar a economia alemã, preparando o terreno para um período extremamente desafiador e exaustivo, especialmente com o envolvimento dos Estados Unidos. No Reino Unido e na França, durante o que os americanos chamaram de "os loucos dos anos 20", houve um gasto extravagante em nome das dívidas alemãs. A Alemanha estava lutando para pagar os custos da Primeira Guerra Mundial, e ao mesmo tempo, manter a estabilidade em seu próprio país. Isso resultou em uma alta inflação na Alemanha e no fechamento de empresas. Mesmo que as roupas da marca Hugo Boss fossem muito populares, a empresa começou a sofrer. Não importava quão boa fosse a reputação da marca, as pessoas estavam tendo dificuldades para pagar suas próprias necessidades. A situação piorou ainda mais com a Grande Depressão, agravando a já desoladora situação econômica na Alemanha. Além disso, a escassez de alimentos era evidente, o desemprego estava em alta e algumas famílias chegaram ao ponto de queimar dinheiro para se aquecerem durante os invernos rigorosos. Hugo Boss começou a produzir uniformes para a polícia alemã e outros funcionários do governo como uma tentativa de se manter à tona. No entanto, isso não foi suficiente e ele foi forçado a demitir a maior parte de sua equipe e fechar sua fábrica. Eventualmente, ele declarou falência e tudo o que restou foram 6 máquinas de costura. Parecia que a marca de roupas Hugo Boss estava à beira do colapso. Nesse momento desesperador, Adolf Hitler ascendeu ao poder na Alemanha. Para Hugo Boss, isso parecia uma oportunidade. Ele sabia que os membros próximos ao Partido Nazista estavam qualificados para receber contratos do governo. Portanto, Hugo Boss se tornou um apoiador orgulhoso dos nazistas e um membro ativo do Partido Nazista a partir de 1931. Hugo Boss estabeleceu laços com membros de alto escalão do Partido Nazista, ciente de que isso o colocaria na posição de destaque para produzir os novos uniformes que os nazistas exigiam. Com essas conexões, Hugo conseguiu garantir um contrato para começar a fabricar os uniformes. No início, suas modestas 6 máquinas de costura eram usadas principalmente para produzir as infames camisas marrons dos nazistas. No entanto, à medida que o Partido Nazista ganhava mais poder e demandava uma variedade de uniformes para soldados, policiais, a juventude hitlerista e outros grupos, Hugo Boss expandiu suas operações.
Para atender à crescente demanda, ele precisou adquirir mais equipamentos e contratar mais funcionários. Isso levou a fazer empréstimos para expandir sua empresa de alfaiataria e produzir a ampla gama de uniformes e roupas necessários pelos nazistas. Do ponto de vista financeiro, a lealdade de Hugo Boss a Hitler foi extremamente lucrativa. Ele estava ganhando muito mais dinheiro do que nunca em seu negócio. Quando Hitler começou sua expansão pela Europa, Hugo Boss obteve ainda mais assistência, incluindo o uso de trabalhadores forçados franceses e poloneses em sua fábrica. Assim, trabalhadores escravos estavam produzindo uniformes tanto para o Partido Nazista quanto para a SS em sua fábrica. Diferentemente de alguns empresários alemães da época, Hugo Boss adotou algumas medidas aparentemente mais humanitárias em relação aos trabalhadores escravos. Ele permitiu que eles comessem na cantina em vez de nos campos de concentração, garantindo, segundo relatos, que fossem alimentados. No entanto, também foi relatado que esses trabalhadores viviam em condições extremamente precárias. Além disso, Hugo Boss ameaçava enviar aqueles que atrasassem em seu trabalho para campos de concentração. É importante notar que, além de considerações financeiras, a adesão pública de Hugo Boss ao Partido Nazista foi, em parte, uma decisão estratégica. Ele havia forjado uma aliança com os nazistas antes da ascensão de Hitler ao poder para garantir contratos lucrativos. O empreendimento de Hugo enfrentou uma catástrofe financeira e parecia haver pouca esperança de recuperação. No entanto, um pesquisador que escreveu um livro sobre a história de Hugo Boss chegou à conclusão de que o envolvimento com o Partido Nazista não se limitava apenas à busca de contratos para produzir uniformes. Ele também era um seguidor convicto do nacional-socialismo e um nazista leal. Relatos indicam que Hugo Boss exibia com orgulho uma foto de si mesmo com Hitler em seu apartamento. Portanto, mesmo que ele tenha inicialmente se aproximado dos nazistas como uma medida para salvar seu negócio, parece que ele teria apoiado o partido de qualquer maneira. Quando a guerra finalmente chegou ao fim e os nazistas foram derrotados, Hugo Boss foi alvo de investigações. Devido ao fato de ter sido considerado um apoiador ativo e beneficiário financeiro do Partido Nazista, ele teve sua capacidade de possuir um negócio proibido por alguns anos. Em 1948, Hugo Boss faleceu, levando à expectativa de que a empresa com seu nome também chegaria ao fim. No entanto, como todos sabemos, esse não foi o desfecho. Nos dias de hoje, a Hugo Boss é um império bilionário no setor de roupas. Então, o que aconteceu para que a empresa prosperasse mesmo após a morte de seu fundador? Você ainda não é inscrito no canal? Você pode se inscrever agora mesmo. Mas claro, fique à vontade para isso e não poderia deixar de dizer meu muito obrigado. Bom, agora vamos continuar? Após a morte de Hugo Boss, o que restava da empresa foi herdado por seu genro, Eugene Rolle, que continuou a operação, principalmente produzindo uniformes para policiais e carteiros. Embora essa linha de uniformes tenha mantido o negócio funcionando, a marca Hugo Boss estava longe de seu antigo esplendor, uma vez que já não contava com os lucrativos contratos nazistas. Somente no início dos anos 1950, a empresa Hugo Boss recebeu um pedido para confeccionar ternos, e isso marcou um ponto crucial para o negócio. Os ternos que produziram rapidamente ganharam popularidade, e Eugene viu a oportunidade de reformular a imagem da marca, afastando-a de seu passado controverso. Ele começou a receber mais pedidos de ternos e a se concentrar em construir uma reputação de elegância e alta qualidade. Embora a produção de ternos fosse cara, a decisão de Eugene de criar ternos de alto padrão provou ser acertada, transformando a Hugo Boss de uma simples marca de uniformes em uma verdadeira grife de moda masculina alemã. Assim, sob a gestão de Hugo, o genro de Hugo, a Hugo Boss cresceu além do que era quando seu fundador original, Hugo, administrava como uma alfaiataria. A empresa, é claro, fez esforços para manter as opiniões políticas e o envolvimento de seus fundadores originais o mais discretos possível, cientes de que a divulgação da verdade seria um desastre em termos de relações públicas. No entanto, foi uma batalha constante para se distanciar do fundador original e de seu apoio financeiro a Hitler.
Em 1969, Eugene se aposentou e passou o negócio para seus 2 filhos, marcando a terceira geração de propriedade da empresa. Os 2 irmãos eram ainda mais ambiciosos do que seu pai e tinham como objetivo transformar a empresa em um ícone global da moda. Eles começaram a posicionar a Hugo Boss como uma marca de designer exclusiva para homens, com foco em ternos premium. Embora possa parecer uma limitação produzir uma gama tão restrita de roupas, isso lhes permitiu concentrar-se na qualidade de seus produtos e se destacar na criação de ternos masculinos de excelência, em vez de serem apenas medianos em várias categorias. Como resultado, seus produtos rapidamente ganharam uma reputação positiva, especialmente naquela época. Os ternos costumavam ser confeccionados principalmente com materiais alemães, conhecidos por sua rigidez e peso. No entanto, os 2 irmãos decidiram romper com essa tradição alemã e começaram a utilizar materiais italianos, que eram mais suaves e leves. Além disso, modernizaram suas instalações de produção e contrataram mais trabalhadores para aumentar a capacidade de produção. Essas mudanças concretizaram o desejo de seu pai de que a Hugo Boss fosse associada não mais à Alemanha nazista, mas sim à excelência alemã no pós-guerra. Os irmãos também adotaram uma prática incomum na época, a terceirização da produção no exterior. Embora hoje em dia essa prática seja comum para a maioria das grandes empresas, naquela época, era inédita para uma empresa alemã orgulhosa. Além disso, como a empresa havia se afastado consideravelmente de sua origem na confecção de uniformes e roupas de trabalho de baixo custo, os irmãos sentiram a necessidade de uma reformulação. Começaram a comercializar a marca simplesmente como Boss. Tudo estava indo bem para a empresa sob a liderança desses 2 irmãos. Seus ternos estavam vendendo muito bem na Alemanha, e eles decidiram que era hora de uma expansão global. No entanto, eles sabiam que enfrentariam uma concorrência feroz de casas de moda mundialmente reconhecidas, então decidiram investir pesadamente em acordos de patrocínio. Tiveram a marca Boss estampada nos carros de corrida usados pelos principais pilotos da época, o que imediatamente aumentou sua visibilidade fora da Alemanha. Isso culminou na venda do primeiro terno com a marca Boss nos Estados Unidos em 1976. Eles também investiram uma quantia significativa em acordos de patrocínio com algumas das maiores celebridades da época. Por exemplo, conseguiram que Sylvester Stallone modelasse seus ternos e se tornasse o rosto da marca Boss. Esse momento coincidiu perfeitamente com o início da década de 1980, quando o movimento Yappie estava em ascensão. Cada vez mais pessoas aspiravam a ser CEO e empreendedores, e usar um elegante terno era uma parte essencial desse visual. Com seus materiais premium e extensas campanhas publicitárias e acordos de endosso, os ternos da Boss tornaram-se muito cobiçados. Embora inicialmente tenham se concentrado principalmente em ternos masculinos, o que por si só era extremamente lucrativo, os irmãos perceberam que podiam expandir ainda mais. Em 1985, decidiram diversificar, começando com a venda de suas próprias fragrâncias. A primeira delas foi o Boss número 1 para homens, que se tornou um dos produtos mais rentáveis da Hugo Boss e marcou o início de seu próspero negócio de fragrâncias. Pouco tempo depois, a empresa foi listada na Bolsa de Valores alemã, e em apenas um ano, seu valor de mercado ultrapassou o de todos os outros fabricantes alemães de roupas masculinas juntos. No entanto, apesar de seu grande sucesso, os irmãos estavam cansados e desejavam focar em novos empreendimentos depois de investirem tanto tempo no negócio. Em 1989, venderam a maior parte de suas ações para uma empresa japonesa chamada Leighton House Group. Embora ainda tivessem algum envolvimento na empresa por um período, deixaram de ser responsáveis pela distribuição, vendas e gestão diária. Parecia que haviam vendido suas ações no momento certo, antes de enfrentar desafios econômicos futuros. No entanto, o notável sucesso da Hugo Boss sofreria uma reviravolta devido a instabilidades econômicas. A era dos Yappie chegou ao fim, e a turbulência econômica afetou muitos dos principais mercados da Hugo Boss, incluindo a Alemanha e Estados Unidos. Isso tornou a moda sofisticada muito menos acessível para a maioria das pessoas. Em 1993, as ações da Hugo Boss estavam sendo negociadas por menos da metade do preço pelo qual os irmãos as haviam vendido apenas 4 anos antes.
Com as vendas em declínio acentuado, os novos proprietários perceberam a necessidade de agir rapidamente para salvar a empresa. Primeiramente, dividiram a marca em 3 partes. A marca Boss continuaria a oferecer ternos de alta qualidade, mas também criaram a marca Baldessarini, em homenagem ao designer Boss da Hugo Boss, para acessar o mercado de moda de luxo. Além disso, introduziram uma nova marca chamada Hugo, direcionada a clientes mais jovens. Também ofereceram produtos mais acessíveis para garantir que as pessoas ainda pudessem adquirir suas roupas, apesar da situação econômica desafiadora. A empresa também procurou desvincular-se de sua imagem excessivamente masculina e expandiu sua linha de produtos para incluir roupas e fragrâncias para mulheres. Essas mudanças combinadas ajudaram significativamente a atrair novos clientes, e ao longo do final dos anos 90, os lucros aumentaram consideravelmente. Em 1997, quando o CEO Peter Letman deixou a empresa, Hugo Boss passou por uma série de CEO diferentes que tentaram, sem sucesso, dar continuidade ao sucesso anterior. Eventualmente, Baldessarini, o designer boss da Hugo Boss, assumiu o cargo, embora tenha hesitado inicialmente devido aos antigos insucessos de outro CEO. Ele decidiu que a Hugo Boss deveria expandir ainda mais, introduzindo roupas esportivas, roupas íntimas casuais e acessórios como óculos de sol. Baldessarini também reconheceu o poder da fama na promoção da marca e colaborou com a indústria cinematográfica, fornecendo roupas da marca Boss para alguns dos filmes de maior bilheteria dos anos 90. No início dos anos 2000, Hugo Boss retomou sua estratégia de usar modelos famosos em seus anúncios. Todas essas decisões solidificaram o sucesso global da marca na indústria da moda. Atualmente, Hugo Boss é uma das maiores e mais bem-sucedidas marcas de moda do mundo, com produtos vendidos em mais de 90 países. A marca mantém sua reputação de luxo e design impecável, com celebridades continuando a modelar para ela. Recentemente, Chris Hemsworth assumiu o posto de Sylvester Stallone como embaixador da Hugo Boss. No entanto, é importante observar que nem todas as associações de celebridades com a Hugo Boss foram positivas. Em 2013, Russell Brand fez um discurso polêmico ao receber um prêmio da GQ em um evento patrocinado pela Hugo Boss, mencionando o passado da empresa na confecção de uniformes nazistas. Embora a marca ainda enfrente escrutínio por seu histórico, ela tomou medidas para reparar parte de seus erros. Em 1999, Hugo Boss estabeleceu um fundo para compensar os trabalhadores escravizados por seu trabalho e experiências traumáticas. Em 2011, a Hugo Boss emitiu um pedido de desculpas público pela primeira vez em sua história, expressando profundo pesar por aqueles que sofreram danos ou dificuldades na fábrica dirigida por Hugo Boss durante o regime nacional-socialista. A Hugo Boss agora se orgulha de seu envolvimento em instituições de caridade que se concentram na educação e no apoio em regiões em desenvolvimento. Isso levanta a questão de que, uma vez que o fundador original já se foi há muito tempo e a empresa agora é propriedade de um grupo completamente diferente, não devemos mais associar as atrocidades cometidas pelo fundador original à maneira como vemos a marca hoje. Afinal, é um negócio totalmente diferente do que era. Naquela época, os valores e a gestão eram muito diferentes, mas, por outro lado, quando a própria marca é literalmente chamada Hugo Boss, pode ser difícil esquecer completamente as verdadeiras origens da empresa. No entanto, mais recentemente, Hugo Boss passou a enfrentar uma cobertura negativa por uma questão completamente diferente. O comediante Joe Lycett, por exemplo, mudou legalmente seu nome para Hugo Boss em resposta às ações da empresa contra várias pequenas empresas que usaram a palavra Boss em seus nomes de produtos. Um exemplo disso foi uma pequena cervejaria local no país de Gales chamada Boss Brewing, que foi forçada a pagar milhares de honorários advocatícios e custos de reformulação simplesmente porque Hugo Boss ameaçou processar por violação de marca registrada. Alegavam que nomes de suas bebidas, como Boss Black, infringiam a marca registrada de Hugo Boss, embora a cervejaria estivesse em uma indústria totalmente diferente, sem relação alguma com moda ou roupas. Para chamar a atenção para esse abuso de marca registrada envolvendo o uso da palavra Boss, Joe Lycett legalmente mudou seu nome por escritura e passou a ser oficialmente conhecido como Hugo Boss. Isso rapidamente se tornou viral, com manchetes sobre o assunto aparecendo em toda parte.
As pessoas começaram a satirizar a empresa, respondendo aos tweets da Hugo Boss com comentários como: Joe sabe que você está usando o nome dele para vender fragrâncias. Toda essa situação trouxe ainda mais atenção para o fato de que uma grande corporação bilionária estava atacando empresas muito pequenas simplesmente por usarem a palavra Boss em alguns de seus produtos, forçando a gastar dinheiro em reformulações. A empresa Hugo Boss divulgou um comunicado dizendo que dava as boas-vindas ao comediante anteriormente conhecido como Joe Lycett como membro da família Hugo Boss e que resolveria os casos com as pequenas empresas, como a Boss Brewing. No entanto, isso não alterou o fato de que essas pequenas empresas tiveram que arcar com custos legais e de reformulações que mal podiam suportar. É notável quantas das grandes marcas de moda que conhecemos hoje têm histórias sombrias semelhantes, e se você ainda não conheceu essas histórias, elas podem ser verdadeiramente chocantes. Gostou deste vídeo? Não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar. Continue sintonizando o canal DocZoom. DocZoom, documentários incríveis você encontra aqui. Nos vemos no próximo vídeo.